Ok, queridos irmãos, hoje estaremos meditando na oração do Pai Nosso. Agora que muitos estão de quarentena, e nesse período uma das principais atividades que precisamos desenvolver é a oração. Mas quando pensamos em oração, devemos nos perguntar, será que estamos orando de forma adequada? Será que sabemos orar? Alguém já pode responder, não, mas oração é uma expressão dos nossos sentimentos, daquilo que está no nosso coração, é um diálogo com Deus, nós devemos falar com Deus. Ok, tudo isso é verdade. Nós precisamos ser sinceros na oração, precisamos falar com Deus aquilo que está no nosso coração, precisamos dialogar com Deus. No entanto, Jesus, quando foi indagado pelos seus discípulos, que perguntaram, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Jesus, em seguida, passou a dizer aos seus discípulos, quando vocês orarem, orem desta forma. Ou seja, é errada, equivocada a ideia de que não devemos aprender a orar. Porque se não fosse assim, Jesus não teria ensinado os seus discípulos. Uma coisa não exclui outra. Precisamos orar com sinceridade, precisamos colocar nossos sentimentos, precisamos nos dialogar com Deus, mas também precisamos aprender a orar. E é isso que nós estaremos meditando neste domingo e no próximo domingo. Dividimos a oração do Pai Nosso em duas partes. E nessa primeira parte é uma parte onde nós estaremos conhecendo quem é Deus. Quem é o Deus o qual nós dirigimos a oração. Mas vamos ler o texto bíblico então, que está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Mateus 6, de 5 a 13, diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Nem sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira parte, então, da oração do Pai Nosso. A quem nós nos dirigimos? Pai Nosso que estás no céu. Nós nos dirigimos a Deus que é Pai. Pai nos remete a proteção. Pai nos remete a cuidado. Pai nos remete a segurança, amor. Mas alguém pode dizer, mas a paternidade nos dias de hoje está desvirtuada. É verdade, há muitos pais que não cumprem a sua missão. Há muitos pais que deixam seus filhos. Há muitos pais que abandonam suas famílias. Mas Deus é um Pai perfeito. Deus é um Pai protetor. Deus é um Pai cuidador. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai que provê as nossas necessidades. Então Ele é o modelo do Pai. Ele é o Pai perfeito. Então, se as pessoas não têm um Pai que cumpra a sua função, a sua missão, saibam
que Deus é um Pai perfeito, que Deus é o Pai ideal. Então nós dirigimos a um Pai, mas a um Pai que está nos céus. Um Pai que está no céu, um Pai que é nosso. Mas antes de continuarmos, precisamos salientar que a Bíblia nos ensina que nem todos, infelizmente, são filhos de Deus. O dito popular é que eu sou filho de Deus, então eu tenho direito também, então eu também sou filho de Deus. Mas as Escrituras Sagradas não dizem isso. São os filhos de Deus aqueles que aceitam pela fé Cristo Jesus, aqueles que aceitam a paternidade de Deus. Olha o que nos diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem algumas condições para sermos filhos de Deus. E o texto está nos mostrando. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, enfatizando aquilo que ele havia dito inicialmente, aos que creem no seu nome. Então, o dito popular de que todos são filhos de Deus é algo equivocado. São filhos de Deus aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que recebem e aceitam a paternidade. Então, pensando nisso, dito estas coisas, nós podemos voltar à nossa oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Então nós nos dirigimos a alguém que é Pai, alguém que é um verdadeiro Pai, alguém que é uma pessoa amorosa, é um protetor, é um cuidador, mas nós dirigimos a um Pai que estás nos céus. O que significa isso? Significa que Deus é transcendente. Significa que Deus está acima de tudo aquilo que nós conhecemos, pensamos e vivemos. Ele transcende toda essa realidade. Ele não é um igual a nós, mas ele é um diferente de nós, ele é mais que nós, e só alguém que é mais pode nos proteger, só alguém que é mais pode cuidar de nós, só alguém que é todo poderoso pode nos dar a salvação. Por isso, Deus está nos céus, por isso nosso Pai está no céu, por isso a sua habitação é uma habitação que vai além daquilo que conhecemos e pensamos. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso que transcende toda a nossa realidade. Mas, apesar da sua grandeza, da sua imensidão, Ele é um Deus que se relaciona com a sua criatura. A sua grandeza, a sua majestade não impede que Ele se relacione comigo e com você, seres mortais, vulneráveis, frágeis. Então esse Deus que é um Deus transcendente também, Ele é um Deus imanente, é um Deus que vem ao encontro dos seus filhos. É um Deus que se relaciona com os seus filhos. Então, quando nós oramos, precisamos saber com quem estamos falando. Você só vai desenvolver um bom relacionamento quando há conhecimento. Para as pessoas que são casadas há muitos anos, sabem o que isso significa. Eu já sou casado há 27 anos e eu sei que hoje eu conheço muito mais da minha mulher do que no início. E se eu conheço muito mais, então eu tenho mais facilidade para conversar, para dialogar, para saber muitas vezes o que ela pensa. Então, pensando no relacionamento com Deus, e também devemos pensar que a relação conjugal sempre foi um exemplo, foi um símbolo do relacionamento do homem com Deus, nós precisamos saber que quando nós oramos, precisamos conhecer Deus, o qual nós estamos dirigindo a nossa oração. Então Deus, Ele é Pai. Deus é um Deus que está muito além do nosso conhecimento. Ele é transcendente, Ele está nos céus.
E também Deus é um Deus que é nosso, Pai nosso que estás nos céus. É interessante. Aqui nós temos 3 pontos importantes. Ele é Pai, Ele é nosso e Ele está nos céus. Ele é nosso significa que está se referindo a uma comunidade. Evidentemente, algumas pessoas têm orações que são egoístas. Muitas pessoas olham apenas para o seu próprio umbigo. Mas esse Pai é nosso. E se esse Pai é nosso, Ele é de uma família. E qual que é a família? A família cristã. A família de Deus. Então Ele é um Pai que Ele é nosso. Elias, quando estava no momento de depressão, fugindo com medo de Jezabel, ele, no diálogo com Deus, ele diz: só eu fiquei, sou um coitadinho, fiquei só. Aí Deus falou para ele: não, outros milhares também não se dobraram e nem beijaram Baal. Então você não é o único. Quando nós então oramos, quando nós dirigimos a nossa oração a Deus, precisamos saber que esse Deus é um Pai que é nosso. Isso significa que ser cristão não é uma carreira solo. Ninguém vive de forma isolada. Aliás, John Stott, num dos livros, ele diz que é uma anomalia grotesca. Anomalia grotesca, essa frase ficou muito marcada, de John Stott: cristão sem igreja. É uma disfunção. Não podemos conceber que possa haver um cristão que se diga crente em Cristo Jesus sem igreja. É interessante que uma vez eu encontrei um irmão que muitos anos eu não via, e logo quando ele me viu, ele falou: pastor, tudo bem? Eu estou bem, eu não estou indo na igreja, mas estou muito bem. Eu não havia perguntado nada para ele, né, nesse sentido, só apenas cumprimentei. E ele logo foi se adiantando, dizendo que estava muito bem, que ele não ia na igreja, mas estava muito bem com Deus, e ele assistia alguns programas na televisão, etc. Na verdade, só por essa atitude, por essa iniciativa, por essa palavra dele, já se notou, se verificou que na verdade não estava bem. Porque um cristão sem igreja, um cristão que não vive na comunidade, um cristão que não partilha a adoração do Pai Nosso, o Pai que é nosso, o Pai que é da família, o Pai que é da comunidade cristã, na verdade nunca estará bem. Então nós nos dirigimos a um Pai que está nos céus, um Pai que é nosso, um Pai que é um verdadeiro Pai, apesar da paternidade, principalmente no Brasil, estar tão distorcida. Então a primeira coisa que nós aprendemos na oração do Pai Nosso é que nós nos dirigimos a esse Deus amoroso, esse Deus transcendente, esse Deus que é um Deus da família cristã. O segundo aspecto: santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome, no conceito bíblico, não é apenas uma designação para diferenciar uma pessoa da outra. Eu chamo Samuel, o outro chama Márcio, o outro chama Marcos, outro chama José. Então, cada pessoa que nasce, o pai dá um nome para diferenciar dos outros. Não. O conceito bíblico de nome é muito mais forte. Tanto é que quando ocorre nas Escrituras uma mudança de situação, há muitas vezes uma mudança de nome. Vamos pensar de Jacó para Israel. Vamos pensar de Abrão para Abraão. E outros personagens que tiveram seu nome relacionado com a sua situação, com a sua personalidade, com os fatos que ocorreram. Então é muito comum na oração, conhecida oração de Jabes, também nós vemos que a mãe dele colocou esse nome porque Jabes significa alguém que foi recebido em dores. Então o nome tem muito a ver com a situação, com a ocasião,
com a personalidade da pessoa. E quando fala santificado seja o seu nome, significa que o nome de Deus tem a ver com quem é Deus. Mas vamos pensar qual que é o nome de Deus. Nas Escrituras, o nome de Deus, a pronúncia mais aceita é Jeová. Por que a pronúncia mais aceita é Jeová? Porque o hebraico é uma língua que só tem consoantes, não tem vogais. E de acordo com a tradição judaica, não se pronunciava o nome de Deus. Então, por reverência, o nome de Deus não era pronunciado. Se o nome de Deus não era pronunciado por reverência, e se na língua só fala de uma língua que só tem consoantes, então as pronúncias podem ser variadas. Yahvé, Jeová, Yahweh, dependendo das vogais que forem colocadas. Mas a mais aceita é Jeová. E esse nome de Deus tem a ver com Deus. Ele é um derivado do verbo ser. É mais ou menos assim: eu sou o que sou. Então Deus, quando disse a Abraão, falou: eu sou o que sou. Quando ele se referiu a Moisés em Êxodo 3:13, ele disse: eu sou o que sou. É o conhecido tetragrama. Então, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome é um temor a quem é Deus. É um temor ao nome de Deus. Porque o nome de Deus está ligado com a sua natureza, pois ele é santo. Né? Muitas vezes o nome de Deus foi profanado. Muitas vezes o nome de Deus foi blasfemado. E até os dias de hoje, o nome de Deus é blasfemado. Nas grandes emissoras de TV. E se você está vinculado a elas, abandone elas. Porque elas gostam de blasfemar o nome de Deus. Elas gostam de amaldiçoar o nome de Deus. O santo nome de Deus. E quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus em oração, nós precisamos saber que Deus é um Deus santo. O seu nome é um nome santo. Infelizmente, aqueles que blasfemavam, aqueles que blasfemam, e ainda haverá aqueles que blasfemarão o nome de Deus. Olha o que diz esse texto impressionante de Apocalipse 16:9. Diz assim: dos flagelos finais, todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram nem deram glória a Deus. O povo estava sofrendo com pragas, com flagelos, mas mesmo assim eles estavam blasfemando. Isso se diz a fatos futuros. Então muitos vão sofrer, assim como muitos estão sofrendo hoje com a Covid-19. Mas isso não significa que muitas pessoas ou todas as pessoas vão glorificar o nome de Deus, vão se arrepender. Não. Muitos de coração duro, infelizmente, continuarão blasfemando o bom nome de Deus, o santo nome de Deus. Eles foram queimados e blasfemaram contra o nome de Deus. E é interessante, eles blasfemavam o nome de Deus, e o texto diz que eles o Deus que tinha o controle sobre essas pragas. Então hoje ainda algumas pessoas estão blasfemando o nome de Deus. E esse Deus é o Deus que tem o controle sobre a praga, que pode retirar a praga quando ele quiser, porque ele está no controle. Mas mesmo assim, alguns ainda continuam blasfemando, ignorando o nome de Deus. Em vez de buscar a presença de Deus, continuam com seus pensamentos positivos, continuam com as suas mantras. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai acabar tudo bem. Quando nós entramos nessa conversa e excluímos Deus da história, é uma forma de blasfemar também o nome de Deus. Vai dar tudo certo se o Senhor colocar a mão, se o Senhor intervir. Vai acabar tudo bem
pela misericórdia de Deus. E que ninguém entre os cristãos sejam aqueles que estejam sofrendo com os flagelos, com as pragas, e blasfemem o nome de Deus, porque o nome de Deus é santo. Por isso, quando nós buscamos Deus em oração, nós precisamos saber que esse Deus que nós buscamos em oração é um Deus santo, e o seu nome não pode ser blasfemado, mas pelo contrário, ele precisa ser temido, ele precisa ser honrado, porque haverá um dia, e não está longe esse dia, porque os sinais da sua vida mais se mostram cada dia. E esse dia está lá em Filipenses, profetizado em Filipenses 2, 9 e 11, que diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então haverá um dia que todos terão que confessar. Isso não significa que todos vão se converter, mas diante da concretização dos fatos da salvação, diante dos fatos da vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai ser patente a todos os olhos, então todos terão que reconhecer, não haverá outra alternativa, que Senhor Jesus, que Ele é Senhor, que o seu nome é santo. Haverá um dia então em que todos reconhecerão a santidade do nome de Deus. Mas que você faça isso hoje. Que você considere isso hoje. Que o nome do Senhor é santo. Mesmo em meio a pragas, em meio a tantas situações, ninguém blasfeme o nome de Deus. Mas que nós possamos temer o nome de Deus, porque Ele tem o controle de toda a situação. O terceiro aspecto da oração do Pai Nosso, o terceiro elemento, é: venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Venha o teu reino. O que é reino? O que é reino de Deus? Vamos pensar num reino. Um reino tem um rei. Um rei se assenta num trono. Aquele que assenta-se no trono, ele governa, ele domina sobre o reino. A ideia então de Deus como rei é uma ideia daquele que domina, daquele que controla, daquele que governa. E quando nós oramos, a nossa oração deve ser no sentido de que Deus traga o seu reino a nós. Ou seja, que o governo de Deus esteja sobre a minha e a sua vida. Porque Deus já governa o universo. Ele é Senhor do universo. E o seu reino é um reino eterno. No entanto, Ele quer governar a sua vida. Por isso, quando nós oramos, nós precisamos aprender a orar no sentido de que Deus governe a nossa vida. Isso nos tira de uma oração que só tem uma lista de pedidos, muitas vezes pedidos egoístas. Mas quando nós oramos, nós devemos pedir a Deus que o domínio, o controle, a soberania de Deus esteja sobre a nossa vida. Ele é o Senhor do universo. Mas na nossa vida, na sua vida, na minha vida, Ele quer dominar. E Ele quis que nós tivéssemos a liberdade para permitir ou não o domínio de Deus nas nossas vidas. Venha o teu reino. É um pedido para que o domínio de Deus aconteça na nossa vida. E o reino de Deus, ele precisa ter prioridade. Não adianta pedirmos para que venha o reino de Deus se nós não damos prioridade ao reino de Deus. Então os irmãos percebem que Jesus ensinou os seus discípulos a orar,
E quando nós oramos, algumas coisas são essenciais. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele não ensinou uma reza, ele não ensinou uma mantra, uma coisa para ser repetida, mas ele ensinou alguns princípios que precisam conter na nossa oração e alguns princípios que nós precisamos viver. E entre eles, o reino de Deus. O reino de Deus precisa dominar. E o reino de Deus precisa ter prioridade. Olha o que diz Mateus 6,33. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O reino de Deus precisa estar em cada coração. O reino de Deus precisa estar no seu coração. Não podemos buscar a Deus em oração se não houver uma disposição do meu coração de que eu seja dominado por Deus, de que o reino de Deus controle, domine a minha vida. Então, a oração que busca de Deus os benefícios, as bênçãos, evidentemente não pode desconsiderar que o reino de Deus precisa estar no meu coração e que o reino de Deus precisa ter prioridade sobre as nossas vidas. E última verdade, princípio e elemento da oração do Pai Nosso nessa primeira parte, como nós dissemos, essa primeira parte é conhecendo a vontade de Deus. Na oração, então, que nós dividimos em duas partes, mas a oração do Pai Nosso, ela tem essa característica, ela tem uma primeira parte que fala quem é Deus, e nós precisamos conhecer esse Deus. Não dá para ter um diálogo com alguém que não conhecemos, ou esse diálogo vai ficar bastante deficitário, mas quando nós conhecemos bem uma pessoa, então nós conseguimos nos relacionar melhor com ela. Por isso nós precisamos conhecer quem é Deus, e nesse conhecimento de Deus, uma das coisas que precisamos saber é que a vontade de Deus precisa ser cumprida. Seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus está revelada nas Sagradas Escrituras. É interessante como algumas pessoas fazem coisas erradas e às vezes querem orar para Deus. Então, eu vou orar para Deus para ver se Deus quer que eu faça isso. Determinada vez uma pessoa me fez essa pergunta e eu falei, não vou orar não preciso orar não. Você vai perder tempo, porque Deus já revelou a sua vontade sobre esse assunto. E se você fizer dessa forma diferente, você estará contrariando a vontade de Deus. Então toda oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 1 e 2, no versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus é o melhor para você. É o melhor para nós. E quando nós buscamos a vontade de Deus, então nós estamos buscando aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para você. Seja feita a sua vontade. Precisamos viver com essa expectativa. A vontade de Deus requer obediência e submissão. Vocês que estão acompanhando a leitura bíblica de acordo com o nosso programa da Sociedade Bíblica, nós estamos lá em Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio vai repetindo isso constantemente, que se nós cumprirmos e obedecermos à vontade de Deus, seremos bem-sucedidos, seremos abençoados. Mas se não cumprirmos, se não obedecermos à vontade de Deus,
então a maldição está sobre nós, porque Deus estará nos deixando a nossa vontade, aos nossos prazeres, a nossa conta e risco. Então, reiteradamente, nas Escrituras Sagradas, nós vemos a advertência para obedecermos à vontade de Deus, para nos submetermos à vontade de Deus. E a coisa mais impressionante, e a melhor das coisas, é que a vontade de Deus é o melhor para nós. É boa, perfeita e agradável. Aí vem a pergunta: por que, então, muitas pessoas não se submetem à vontade de Deus? A loucura humana, a insensatez da humanidade o leva a se desviar de Deus, a não se submeter à vontade de Deus. E o preço que será pago, e está sendo pago por isso, é um preço muito alto. Seja feita a tua vontade. O Covid-19 tem mostrado e demonstrado que a vontade humana é extremamente precária. Extremamente precária. Ontem mesmo estava conversando, não sei com quem, não me lembro, que a minha agenda até joguei fora. Eu vou fazer outra, porque eu gosto de montar minha agenda, porque essas compradas não atendem a minha necessidade. Então eu nem sei onde está, eu joguei até fora. Então, os planos, a vontade humana, o planejamento humano, ele precisa ser feito, evidentemente. Precisamos planejar, precisamos nos organizar. Mas precisamos saber que tudo isso vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, que é soberana. E de repente, uma doença como essa põe qualquer planejamento, qualquer agenda faz totalmente ineficaz. Então é uma prova, coronavírus é uma prova que os nossos planos são falhos, fracos, que a nossa vida é vulnerável e que nós precisamos aprender a depender da vontade de Deus, que nós devemos aprender a buscar a vontade de Deus. Tiago, o que é a vida? Temos meditado nessas últimas semanas. Ela é passageira. Vocês que dizem, amanhã nós iremos aqui, ali, cidade tal, vamos negociar, vamos ficar rico e faremos e aconteceremos. Não sabemos o dia de amanhã. Ou seja, todos os nossos planos têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós oramos buscando a vontade de Deus, não é uma mera recepção, uma mera jogo de palavras, não é algo que nós colocamos no final da frase, porque Jesus ensinou, mas deve ser um sentimento, uma vontade, um desejo de que a vontade de Deus se realize de fato na minha vida e na sua vida. Seja feita a tua vontade, uma busca do querer de Deus. Nós vamos colocar sim as nossas petições, e de forma alguma seja feita a sua vontade deve ser um escape, uma frase que dê um escape para nós pela falta de fé. Não. Eu orei para que aquilo aconteça, mas Deus não quis. Então alguns usam esse argumento para esconder a sua falta de fé, mas não é isso que Jesus está ensinando. Não é uma alternativa para se as coisas não acontecerem de acordo com o que nós queríamos. Então, Deus não quis. Então, não. Seja feita a sua vontade, deve ser um desejo sincero e real de que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas. Então, o que precisamos fazer? Qual que é a nossa tarefa? Discernir e cumprir a vontade de Deus. Precisamos entender, precisamos discernir para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Então toda oração é uma oração que busque a vontade de Deus. O texto bíblico do Pai Nosso diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enfim, meus irmãos, nenhum filho honra o pai sem conhecê-lo. Ninguém pode buscar a Deus sem saber quem que é Deus. Quando entendemos quem é Deus, evidentemente isso gera temor, gera um espírito de adoração. E nós só podemos orar de forma eficaz, nós só podemos orar de forma íntima quando nós conhecemos quem é Deus. Portanto, a oração do Pai Nosso é extremamente importante. E nesses dias em que nós estamos incentivando a oração, que possamos aprender a orar. E Jesus nos deu o modelo de como devemos orar. Que Deus vos abençoe.